Portanto, diz: Deus dá, porém, graça aos humildes. Deus condena a soberba. Deus condena a altivez, a arrogância. Só que Ele enaltece a humildade. Então nós, como salvos, observadores da palavra de Deus, procuramos guardá-la para melhorar o nosso nível espiritual. E por que não dizer o comportamento conjugal, social, que tenhamos uma atitude melhor em nossa vida, tanto eclesiástica como vida em sociedade. A igreja não fabrica a ignorância, não. A igreja trabalha para que ela possa ver um exemplo, e esse exemplo acontece porque tem uma devida orientação, a necessidade, dentre as doutrinas da Bíblia, batismo com o Espírito Santo, avivamento, mas há uma necessidade também. Sabemos o objetivo. A igreja ainda não chegou nessa caminhada, dia após dia, como eu falei aqui no casamento, que nós parte, e o 10, e diz, quando vier o que for perfeito. Então, nós temos conhecimento em parte de algumas coisas da vida, parte espiritual, conhecimento em parte de nós. Estamos conhecendo, dia após dia, um pouco mais de Deus, razão pela qual Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, que ninguém ainda conheceu na plenitude. Isso é paulatino, é dia após dia, é progressivo. E assim, nas atitudes, nós vamos melhorando, dia após dia. Tem muitos jovens, não é nosso alvo, de termos desses jovens muitos pregadores. Muitos têm a chamada para pregar. Muitos precisam pregar para fazer a obra de Deus. Muitos precisam cantar, louvar a Deus, chamar. Depois tem, às vezes, alguém tem presunção, porque isso é natural, vida em sociedade. Sempre vai haver esse choque, esse confronto de ideias, de vontades. Isso é natural nessa vida aqui. Mas precisamos também desses jovens que serão chamados pelo Senhor para que eles sejam humildes, que eles adentrem em um mundo teológico, eles adentrem em um conhecimento da palavra, que eles adentrem na obra, que eles adentrem a fazer um excelente trabalho para o Senhor, mas dentro de um sentimento de humildade. Porque se forem arrogantes, vão meter os pés entre as mãos. Logo, logo vai ter problema. Logo, logo vai haver confronto. E isso atrapalha o bom andamento da obra de Deus. Na igreja nós já tivemos muitas perdas, muitas, em especial a Assembleia de Deus. Nós já tivemos os que se desviam, muitos se desviaram porque não tiveram um discipulado a contento, uma orientação, e às vezes o discipulado era comparativo, a pessoa fazia alguma coisa errada e era dito por nós. Eu, quando aceitei a Jesus, não fazia essas coisas. Um não faz, mas o outro precisa ser trabalhado. O outro precisa ser orientado. Nunca nós podemos comparar a minha vida, a minha trabalho de um jeito. Então precisamos deste cuidado, de não sermos arrogantes, partirmos para o princípio da humildade.
procurando todos os recursos que possam estar disponíveis a nós, para que possamos crescer. Porque a arrogância, ela atrapalha tanto o relacionamento vertical como horizontal. A arrogância atrapalha a comunhão do homem com Deus, porque Deus, ele não aceita a arrogância. Deus não aceita a atitude do arrogante, de maneira nenhuma. Então, logo vai ter um problema. O arrogante, porque ele condena isso por intermédio de sua palavra. Arrogância é uma atitude detestada por Deus. A Bíblia nos diz em Provérbios 16 e 15, aliás, 16 e 5, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É a palavra de Deus que diz. E bem clara a palavra diz que tem a consequência. É evidente que não ficará impune. É a Bíblia Sagrada que diz. É ela que afirma. É evidente que não ficará impune. Vai ter uma punição à atitude de arrogância. Então, cabe à igreja, nos cabe reconhecermos que ser arrogante é ser contrário à piedade. Se nós analisarmos Provérbios 16 e 5, com a segunda carta de Pedro, capítulo 1, de 5 a 7, nós vamos ver aí um confronto. O que leva, as atitudes que levam a uma vida piedosa e a vida que afasta a pessoa de Deus, que é a arrogância. Então, são contrárias. Há uma aversão muito grande de uma para a outra. Por quê? Porque a arrogância, ela tem o ar, ela tem o cheiro de intimidação. O arrogante, ele sempre procura, se fosse uma sombra que aparecesse naquele momento de intimidação. E isso acontece até nos casamentos. Na vida conjugal, vai intimidar o outro. E isso atrapalha o bom relacionamento. Isso é no emprego. Então, nós devemos fugir exatamente da arrogância, para não deixarmos os outros tímidos, sem condição de aproximação. Jesus, muito cuidadoso para ensinar, psicólogo por excelência, professor por excelência, Abi Rabone, mestre por excelência. Então, ele nos ensinou a pensar altruísmo. Altruísmo é você pensar nos outros. Antes que pensemos em nós mesmos, nós devemos pensar nos outros. Marcos 10, de 43 a 45. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Era a orientação dele. Você quer ser grande? Sirva. Tenha a atitude de um serviçal, de alguém que está pronto para descrever com mais propriedade algumas características do arrogante, porque ele tem fala agressiva. Todo arrogante sempre tem uma voz agressiva, tem que mudar a tonalidade, sempre deixa o outro sem condição de reação.
sempre é uma voz agressiva, pouca ou mesmo até nenhuma empatia. Não há como haver convergência dos ideais, não há como dizer eu aprendi e o outro aprender com o outro. Não tem como ter essa empatia. Por quê? Porque a arrogância logo se torna uma muralha, ela se torna uma barreira muito grande. Então, a igreja precisa, tenha cuidado de ser arrogante. Ninguém vai gostar diante de afasta, porque o arrogante, dificilmente, ele quer estar dentro de uma coletividade, de um grupo. Sempre ele é individualista. Sempre ele quer estar só. Por quê? Porque é autoritário. Sempre ele vai aparecer com o seu autoritarismo. Em toda, seja oportuno ou não, ele quer impor as suas ideias. E elas têm que ser prevalecentes. Elas têm que ter prioridade. E nós temos que entender o Estado democrático. Eu falo, você fala. Vamos convergir as falas, vamos adequar uma na outra e vamos ver o que é melhor para o propósito, o que é o melhor para o objetivo. E humildade nos leva a esse sentimento de parar e analisar o que é melhor para uma causa. Então, não tem essa imposição na vida de um servo, alguém que quer liderar amanhã, quer impor as suas colocações sobre os outros. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, ter essa atitude de arrogância. O arrogante, convicção, expert, ele tem a capacidade una, é só a dele em vários os assuntos da vida, mas não tem interesse da opinião dos outros. Não recebe nenhuma opinião. Ou é do seu jeito, ou então não é feito. Então nós precisamos de cuidado. E às vezes a gente tem medo. Fala liderança, porque nós pensamos no crescimento da igreja. Temos que obedecer às regras convencionais. Nós temos que ter projetos para apresentar mais jovens, irmãos, pregadores para ministério. E a gente apresenta a pessoa para o ministério. E esse que a gente apresentou, olhou, e se ele for tomado de arrogância e amanhã se tornar um inimigo? Se for alguém que não lhe ouve e não lhe respeita, como fica a situação? Como fica a situação? Você precisa ocupar os espaços da demanda. Há uma necessidade. Você venha, vai ser dirigente de congregação, você vai fazer isso. Vem na aparência de humildade. E depois se enche de arrogância, se enche de um poder, como que um expert. Não, eu só aceito as minhas convicções, eu não aceito. E se levanta, olha, eu vou falar, eu não vou me levantar contra você. Isso não é bom. Isso não é bom. Então nós precisamos analisar esses pontos para que tenhamos um crescimento qualitativo, equilibrado, que venha demonstrar que a igreja do Senhor não fabrica arrogantes. A igreja fabrica pessoas sensatas para a sua obra. Pessoas que vão servir no reino de Deus. Que vão estar a serviço do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas tem o outro lado, porque para onde nós analisarmos sempre tem uma contrapartida. Aí vem a humildade. A humildade, ela proporciona o bom relacionamento. Leva o homem, a mulher, o servo e a serva a ter o bom relacionamento com Deus. A humildade leva a pessoa a ter o bom relacionamento com os demais. Muito importante a humildade. Nunca faz mal a ninguém. Mesmo o tirano, o ditador, o malvado, cruel, Napoleão Bonaparte,
diz que a humildade não faz mal a ninguém, e se não faz mal a ninguém, faz bem à causa. Então ela é muito importante, ela é maravilhosa para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Logo, pelo prisma espiritual, a Bíblia é muito clara de dizer que Deus abençoa o humilde. E existe posição melhor de que ser abençoado por Deus? Existe posição pior de que ser abominado, ser rejeitado por Deus? Não existe nada pior de que ser rejeitado. É bom ser amado, é tão bom ser recebido Deus vivo pelo Deus Todo-Poderoso. Provérbios 29 e 23 diz: a soberba do homem o abaterá. É como se fosse um tiro, não é no pé, é na cabeça. O abaterá. Mas o humilde de espírito obterá honra. E às vezes eu lendo, meditando um pouco, eu digo como esta palavra parece que ficou extinta, ficou em desuso. Honra. Ela morreu, a sua praticidade, não se procura mais a honra. Mas honra é uma coisa maravilhosa. Honra é para a família. Honra é para a igreja. Honra é para o Estado. Honra é para todos os quadrantes da vida. Nós devemos procurar honrar uns aos outros. Como enobrece a honra? Como enobrece a honra? Então vamos procurar esse espírito, esse estado de humildade, porque cada vez mais vai havendo honra. Alguém passa por um estágio e diz: não era bem assim que eu queria, mas pela humildade eu vou suportar, vou entender. Quem sabe se é Deus trabalhando a minha vida. E amanhã a pessoa será honrada. Amanhã a pessoa será destacada. Quem é humilde reconhece que sua vida depende de Deus. Sou o que sou porque Deus me ama. Sou o que sou porque Deus cuida de mim. Sou o que sou porque tem um Deus que me acompanha. Sou o que sou porque amanhã esse Deus está comigo no acordar. Sou o que sou porque meus passos são protegidos por Deus. Sou o que sou porque a primeira refeição que faço, ela provém do Deus Todo-Poderoso. Sou o que sou porque almoço é Deus que providencia, me dá força, me dá saúde, me deu uma aposentadoria, me deu um benefício, mas é Ele que está em nome do Senhor. Se estou aqui é porque Deus cuida de mim. Então é importante a pessoa humilde ter esse reconhecimento de que sua vida está nas mãos de Deus e Deus cuida muito bem dela. É muito importante a humildade. Vamos sempre ter esse sentimento. Eu dependo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Tudo que fazemos depende de Deus para nos ajudar a termos um bom sucesso. Todos os nossos talentos dependem do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Vem de Deus, aleluia. Sem Deus, igreja querida, não somos nada. Nada, não tem ninguém que seja alguma coisa sem Deus. Aleluia. Lucas 14:11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a palavra dele, foi o que ele disse.
Então, a humildade, ela ajuda no relacionamento entre as pessoas. É mais fácil para a pessoa compreender. Você ajuda o próximo. Você ajuda quem precisa. Se você tem capacidades, deixe eu lhe ajudar. Sabe fazer uma escrita, não sabe fazer, e você sabe tudo aquilo que você sabe, e o outro não sabe, seja humilde, ajude o outro. O que ele não pode fazer, o ajude a fazer, porque você terá uma exaltação da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Porque o humilde, ele reconhece que ele não é melhor que ninguém. Não, somos humanos, não somos nada. É interessante, pastor Arthur me contou que uma vez pastor Estevão pregou em São Luís e tocou mais ou menos nesse assunto, nenhum trabalho, e deu lá um exemplo. Depois eu lendo um livro, vi o exemplo no livro, dos viajantes que iam, cuidado, tem até lei para a proteção dos animais, não pode sofrer jamais agressividade, pancadas, nada. Mas naquele tempo, cachorro, e diz, um cachorro e ainda morto, e como está aí, em alto estado de decomposição. Falou, e o outro parou com muita habilidade para ensinar. Pegou um pau que estava ao lado, protegeu o nariz e começou a mexer na decomposição daquele corpo em decomposição. Chegou na cabeça, olhou, tinha um dente do cachorro, tinha outro dente, ele olhou e puxou assim a parte. Procura um defeito nesses dentes. E ele olhou e disse, não tem, são perfeitos. Ele disse, abre tua boca e vê como é que estão teus dentes, você que é tão intelectual, tão sábio. Ele disse, eu estou precisando de um serviço de dente, porque meus dentes não estão prestando, não tão bons. Então, existe algo que às vezes nós não temos e o outro tem. E isso é empatia, é nós convivermos em sociedade. Não existe alguém que não possa nos ajudar. Não tem que dar amanhã. Talvez se vai com tanta grosseria com alguém, e esse alguém está lá na igreja, e essa pessoa está orando, chorando por nós. Como fica a nossa consciência de agredir um que ora por você, que intercede por você? Então nós não somos melhor do que ninguém. Todos, indistintamente, merecem amor e merecem atenção. O humilde vê que todos merecem, precisam de amor, precisam de atenção. Se queremos boas relações humanas, sociais, vamos para a humildade. Por quê? Porque a humildade, ela é associada ao temor ao Senhor. Quem teme a Deus vai aprendendo a humildade. Eu temo a Deus, eu respeito a Deus, mais humilde vai ficando. E se vai ficando mais humilde, vai cada vez mais respeitando o outro e se aproximando dele, dando a ele o direito que ele tem de ser uma pessoa acolhida, de ser amada. Nós não podemos afastar o temor do Senhor da humildade. Tem esse resultado. Provérbios 22:4 diz a palavra: a recompensa da humildade e do temor do Senhor. Veja que os dois estão ligados. São riqueza, honra e vida. Então, humildade, atrelada, indexada ao temor a Deus, dar a nós riqueza, riqueza espiritual, riqueza de um bom tratamento, de convivência,
riqueza da glória de Deus sobre nós, porque temos mais tranquilidade. O Espírito de Deus age com maior força em nossa vida. Então nós precisamos desta riqueza, mas ela é resultado da humildade e do temor ao Senhor. E honra. Quem é humilde e teme a Deus é honrado. Mesmo que não apareça ninguém para lhe proteger, mas tem um Deus que cuida de você. Ele vai lhe defender. Ele não vai deixar você ser tocado. Você vai ser honrado por Ele. Como diz no Salmo 91, porque tão encarecidamente me amou, temou a mim e se tornou humilde, pois também eu vou protegê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E humilde, ele tem vida, ele herda a terra, ele herda o melhor, porque Deus abre as portas para ele. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Que o Senhor nos guarde no seu amor, não só hoje, mas eternamente.